Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula de Python e nessa videoaula nós vamos falar sobre estrutura de repetição. Estruturas de repetição são estruturas para executar um determinado bloco de código um determinado número de vezes. Então nós vamos ver isso na prática, vai ser mais fácil para a gente entender. Antes da gente começar, vamos setar aí a nossa pasta, onde a gente está trabalhando. Então eu vou salvar esse arquivo como estrutura de repetição _for. Pronto, salvei o nosso arquivo e agora eu vou começar a fazer a estrutura de repetição. No Python nós temos basicamente dois tipos de estrutura de repetição. Eu tenho a estrutura for e tem a estrutura que a gente chama de while. Ok? Quando eu vou usar for e quando eu vou usar o while? A gente pode adotar como regra geral que o for ele é utilizado quando a gente sabe o número de vezes que o código será executado. Enquanto que a estrutura while, ela será executada um determinado número de vezes, mas nós não sabemos exatamente qual é esse número, tá? Então, como regra geral, vocês podem adotar isso. E agora, nessa videoaula, nós vamos falar sobre a estrutura for. Então, vamos lá. Como que a estrutura for funciona? Vamos imaginar que você quisesse fazer a impressão desse código. Olá, mundo, e eu quisesse fazer essa execução desse código, por exemplo, 10 vezes. Então aqui 2, 3, 4, 5. Então está aqui 10 vezes, eu vou executar esse código 10 vezes e quando eu clicar no botão executar, pronto, foi executado Olá Mundo 10 vezes. Então se isso aqui fosse um bloco de códigos, a gente poderia criar aí 10 vezes. Isso, na verdade, em programação é impraticável, A gente poderia ter um comando aí que fosse executar 10.000 vezes. Imagina então quantas linhas de comando eu poderia ter. Então, como que a gente vai fazer utilizando aí a estrutura for? Nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos criar a estrutura for e a estrutura for apresenta essa cara, essa estrutura. For item. Item é uma variável que nós podemos criar. Essa variável pode ser i, pode ser valor, pode ser qualquer coisa. Pode ser row, pode ser linha, pode ser coluna. Tá? Então, é uma variável que você vai criar, você vai dar esse nome a essa variável. Eu vou criar ela como item. E esse item ele vai estar assumindo valores dentro de uma lista de valores. E essa lista de valores será gerada por uma função interna do Python chamada range. E o range eu tenho que falar onde começa e onde termina. Então eu vou falar que vai começar no 0 e vai até 100. Tá? E aí vou colocar 2 pontos, vou dar um Enter e aí ele criou um bloco para a gente. Tá vendo? Então o Python, tudo que tiver com esse espaçamento, será considerado que está dentro da estrutura for. Então, tudo que estiver aqui dentro será repetido. Como eu quero repetir o print, Olá Mundo, então eu vou imprimir Olá Mundo esse tanto de vezes aqui que essa estrutura for repetida. Tá? Então, tudo que eu colocar aqui dentro será repetido. Ok? Então, isso a gente chama de indentação. Já falei, eu acredito que eu falei lá na aula de estrutura de decisão. Então, nós temos que, isso aqui é um bloco, tá? E nós temos que usar aqui uma indentação, e eu disse para vocês para sempre utilizar o Tab do teclado, para a gente criar essas estruturas aqui dentro, ok? Então tá aí, nós temos a estrutura de repetição, e essa estrutura de repetição vai começar então como? Ela vai começar assumindo o valor, então veja, item in range, ou seja, o range vai criar uma lista que começa em 0 e vai até 99. Então, esse aqui é o início e esse aqui é o fim. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, menos 10, ele vai começar em menos 10, aí ele vai fazer o menos 9, menos 8 e vai até 99. Se eu quiser que ele vá até 100, eu tenho que colocar 101 aqui, ok? Então, é isso que ele vai fazer. Eu vou começar com 1 e ele vai até 101. E ele vai fazer isso aqui, então, executar 100 vezes. Então, vamos ver isso aqui funcionando. Então, executando. Então, pronto, ele executou aqui 100 vezes Olá Mundo, ok? E veja que o item assumiu, é um valor inteiro e ele assumiu o último valor, de 100, ok? Que a cada momento que isso aqui foi girando, ele foi assumindo um valor diferente dentro dessa lista. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que eu quisesse imprimir um valor aqui na frente, para cada valor que o item assumisse, eu queria que o Olá Mundo começasse a contar, Olá Mundo 1, Olá Mundo 2 e assim por diante. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que colocar aqui um item. Então, vou somar aqui com o item. Só que veja, item é um número inteiro e Olá Mundo é um string. Eu estou concatenando isso aqui concatena, junta uma string com outra, como se eu juntasse, casasse uma string com a outra.
Isso aqui não é uma soma de números, tá? É uma concatenação. E se eu executar desse jeito, vai gerar um erro, veja. Ele vai me falar, ó, must be str. Str é string. Precisa ser string para fazer a concatenação. Ou seja, eu não posso somar string com um número. E veja que item é um número. Então eu não posso fazer isso. O que eu tenho que fazer? Então eu tenho que transformar esse número numa string. Então str, coloco o item dentro do str, e aí vai me transformar isso no string, e somando com o string eu vou juntar. Então agora, muito bem, vai ser executado o nosso código, e ele não deu erro, e veja que o Olá Mundo 100, Olá Mundo 99, começando lá no Olá Mundo 1. Veja que não tem espaço entre o Olá Mundo e o número. Então, para ter o espaço, eu preciso colocar um espaço aqui, ó. E aí, com esse espaço, o espaço vai ser também um string, né? E aí ele agora vai imprimir o espaço também. Então, veja que agora Olá Mundo 1, 2, assim por diante, até o Olá Mundo 100. Então, dessa forma, nós fizemos a estrutura de repetição for mais simples possível, né? Agora, vamos complicar um pouquinho a nossa estrutura for. Vamos imaginar que eu queira fazer a estrutura for da seguinte forma. Vou fazer agora com a estrutura for com o valor i, in range. E o range agora será um valor de menos 100 até 101. Então ele vai variar aí de menos 100 até 100. Tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o valor de uma função f. E essa função f vai ser x elevado ao quadrado mais 8 vezes x mais 160. Essa vai ser o valor da função. E aí, eu poderia executar esse código agora. Só que veja, o Python me mostrou aqui uma exclamação. E nessa exclamação está falando o seguinte, existe um erro, ou seja, a variável x não está definida. Realmente não está, né? Onde está o x aqui? X tem que valer um valor, né? Por exemplo, 2. E aí, se x vale 2, ele vai fazer o cálculo para x igual a 2. Só que eu não quero, por quê? Porque toda vez que ele executar esse código, o x vai estar valendo 2. Não é isso que eu quero. Eu quero que esse x varie. Varie de quanto? De menos 100 até 100. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que o x vale i. Então, o x vai valer i, o i vai variar de menos 100 até 100, e toda vez que o i variar, ele varia aqui, e o x vai assumir o valor que ele assumiu. E aí eu vou passar para cá, e ele vai executar esse cálculo. Ok? Então, vamos ver esse bloco de código executando. Então, eu vou selecionar somente esse bloco de código, e vou clicar nesse ícone aqui, ó. Tá? Quando eu clico, ele executou esse código aqui, então 200 vezes, né, de menos 100 até 100. Eu posso também executar clicando, pressionando Ctrl ou apertando Enter no teclado. Só que para a gente apareceu só isso, né? Apareceu o último valor do f, o último valor de i, o último valor de x e o item. Se eu quiser ver todos os valores impressos, então eu preciso de colocar um print aqui, ó. E se eu colocar um print, eu vou colocar um print x, eu vou dar uma vírgula e vou colocar o f. Então ele vai imprimir para mim o valor de x que foi assumido aqui, num determinado momento, e o valor de f calculado com esse x que foi assumido. Então eu seleciono o bloco e dou um Ctrl Enter, e ele executa todo mundo, só que agora ele imprimiu todos os valores, veja. Então aqui ele começou no menos 100, que é o valor de x, e calculou o valor de f para menos 100. Aí ele fez o valor de menos 99, calculou o valor de f para menos 99, e assim por diante ele fez para todos os valores. Ok? Vamos imaginar o seguinte, essa impressão aqui é muito legal, né? A gente visualiza o resultado. Mas se eu quisesse exportar esse resultado, por exemplo, né? Estou fazendo um cálculo, quero exportar esse resultado lá para o Excel, por exemplo. Aí não dá, né? Eu não consigo fazer isso por aqui. Eu teria que copiar, né? Dar um trabalho, colocar lá no Excel. Então, se eu quisesse guardar ou exportar isso para o Excel, eu deveria guardar isso numa variável. E a variável que nós vamos utilizar para guardar vai ser uma lista. Então eu vou fazer uma lista com valores de f. Eu vou colocar lista underline f, né, que vai ser o nome da minha lista, e essa lista vai começar vazia. Então lembre-se que lista, para eu começar com uma lista vazia, eu defino a lista desse jeito, um list, ou então eu faço 2 colchetes, também a lista começa vazia. Ok? E aí o que nós vamos fazer? Ao invés de eu colocar aqui o print, eu vou colocar assim, ó, lista underline f, ponto. E aí eu vou adicionar os valores aqui dentro. Então eu vou colocar append. Append adiciona o valor na lista. E eu vou colocar para ele adicionar o f, os valores de f calculado. Agora eu vou selecionar todo esse bloco e vou dar Ctrl Enter no teclado. Ele vai executar tudo e ele criou para mim agora a lista f. E veja aqui que tem dentro da lista f. Tem todos os valores calculados. Então a lista, o índice 0, né? E aí eu tenho todos os itens aqui dentro.
até o 200, que é o valor de x igual a 100. Então ele calculou aqui todos os itens. Lembre-se que esse aqui é o índice, tá? Esse aqui é o índice e esse aqui é o valor da função f. É o valor que ele foi adicionado na lista. Ok? Se você quisesse também criar uma lista de x, eu poderia criar uma lista de x. Ó. Lista de x, né? Abre e fecha. Pronto, criei uma lista vazia de x. E aqui eu posso fazer a lista, né, de x e fazer uma append. E agora eu adicionar o x aqui. Quando eu seleciono todo esse bloco, Ctrl Enter, e aí executou, pronto. Eu tenho uma lista de x, então o valor de x para menos 100 vale quanto? Vale, tá aqui, ó, vale a lista de f, vale esse valor. Então, para cada índice aqui, ó, de menos 99, vai valer esse valor. E assim sucessivamente. Pessoal, então é isso, é bem simples, mas agora a gente começa a entrar aí numa programação verdadeira, né? Vocês já viram. Então, ficamos por aqui e até a próxima aula. Um abraço.